Como vão vocês? Tudo bem? Estamos aqui novamente para mais uma videoaula da Resenha Histológica. Hoje aqui no comando estarei eu, juntamente com meus grandes, nobres amigos, Professor Ralph. Tudo bem, Professor Ralph? Fala, garoto! Fala, galerinha! Um abraço a todos. Uma boa videoaula aí para quem curte histologia. Um abraço. E aí, professor Stênio? E aí, professor Hélio, professor Ralph, galera da internet, estamos aqui hoje e vamos com vocês aí no comando do professor Hélio, esse monstro do CCO. Quem sou eu? Quem sou eu? Se não fosse vocês são muito mais do que eu. Ô, rasgação de seda, hein? Ei, Laia! Professor Ralph, como é que fala mesmo aí nesse linguajar do YouTube? Como é que é mesmo? Então, galerinha, faz aqueles negocinhos lá do YouTube, dá um like, compartilha, se inscreve no canal, assina o sininho, aciona o sininho lá para você receber as notificações dos vídeos novos do canal. Valeu! Valeu! Então, galera, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de histologia. Hoje iremos falar sobre tecido conjuntivo, aonde nós iremos abordar estudo do tecido adiposo. Os objetivos de hoje são compreender a histologia do tecido adiposo e diferenciar a histologia dos tipos de tecido adiposo. Para tal, precisamos de uma boa bibliografia. Vai aí, professor Ralph, qual que você sugere? Eu sugiro... Qual que vai aparecer aí? O Gartner? Tratado de Histologia do Gartner. E aí, professor Stênio, o que você sugere aí como a Bíblia da histologia? É o Junqueira e Carneiro. É o básico aí da histologia. Junqueirão tá em todas, hein? E eu, comumente, eu sugiro o livro do Rosa e Paulina, Histologia, Texto e Atlas. Bons estudos e vamos lá conhecer mais um tecido legalzinho dentro da histologia. Bom, dentro dessa ideia, nós vamos falar de tecido adiposo. Professor Ralph, podemos falar de uma coisa geral sobre o tecido adiposo, uma visão geral do tecido adiposo? A gente pode falar, então, das funções do tecido adiposo. É um tecido altamente especializado em reserva de lipídios, em especial aí os triglicerídeos. E com isso ele vai participar... Ele vai participar em quê, professor? Com a homeostase energética. Da homeostase energética. Homeostase energética, então essa é a palavra. Iremos falar de um tecido onde ele armazena gordura e essa gordura ela é uma importante fonte de energia para as atividades celulares. Não é isso, professor Stênio? O que você quer falar mais aí para nós? Verdade, né? Esse é a homeostase energética aí, ela tem como fonte aí de energia os triglicerídeos. Perfeito. Esses constituintes aí das nossas células, principalmente no caso aí tecido adiposo. Perfeito. Nós temos aqui uma molécula, né? Uma molécula de glicerol e 3 cadeias longas de ácido graxo. Esse é o triglicerídeo, né? Lembrando que o nosso corpo ele guarda reserva na forma de gordura e na forma de carboidrato, né, galera? Pelo amor de Deus, né? Depois? Nós temos aqui o cachorrinho do professor Stênio, né? O cachorrinho bem nutrido, até exageradamente, né? O pequenininho, não grande. Parrudinho. Vamos dar continuidade? Como que se estuda o tecido adiposo na histologia? Fala aí, professor Stênio, você que gosta de dar os spoilers nas aulas de conjuntivo 1. Nós vimos na aula de conjuntivo 1 que existem 2 tipos de células, né? As células do tecido adiposo, que a gente chama de unilocular, e as células chamadas de multilocular. Unilocular por quê? Tem um multilocular porque tem vários lóbulos pequenos, enquanto que na unilocular existe apenas um grande lóbulo. Além disso, a gente pode observar aí que os núcleos das células do tecido unilocular, ou os adipócitos uniloculares, né? Núcleo, essa periferia.
Enquanto que no multilocular, os núcleos são mais arredondados, não necessariamente vão estar na periferia como no unilocular. Perfeito, professor Stênio. Então, quando a gente fala de classificação histológica básica, nós temos que ter em mente, existe em que você tem uma única gota de gordura dentro da célula, e outra onde nós iremos ter várias gotículas de gordura dentro da célula. E como é que chama essas células, professor Ralph? Adipócitos! Aí nós temos os adipócitos uniloculares e os adipócitos multiloculares. Eu queria fazer um destaque. Faça o destaque, professor Ralph. O destaque é que nós vamos usar exatamente a morfologia celular para classificar o tecido adiposo. Aonde tiver a concentração de adipócitos uniloculares, a classificação é de tecido adiposo unilocular. E o mesmo raciocínio, onde eu tiver uma concentração de adipócitos multiloculares, eu tenho a classificação de tecido adiposo multilocular. Fiz o destaque. Perfeito. Muito obrigado e bem destacado. Agora, quando a gente fala de tecido adiposo, nós temos que falar da origem histológica. Quando a gente fala da origem histológica, dá-se o nome, nesse caso, de adipogênese. Então, qual que é a origem do tecido adiposo, professor Stênio? Mesenquimal. Perfeito. Origem de tecido mesenquimal, cujo tronco é o mesoderma embrionário, não é isso, professor Stênio? Verdade. E dessa célula mesenquimal, vendo esse gráfico do Rose Paulina, né, nós vamos observar que a célula mesenquimal, ela pode dar origem a células conjuntivas, como o fibroblasto, ou elas podem dar origem a células do conjuntivo especializadas, que são chamadas de lipoblastos, os quais, se seguirem um eixo de diferenciação, vão dar origem ao tecido adiposo unilocular, que são essas células grandes com uma única gota de gordura no citoplasma, ou, de acordo com o meio onde ela está se diferenciando, ela pode dar origem aos adipócitos multiloculares, em que aos lipoblastos eles vão se diferenciar e acumular várias gotículas de gordura no citoplasma. Então, note, eu tenho uma única gota de gordura e aqui eu tenho várias gotinhas de gordura. Os autores relatam que essa diferenciação é direcionada por fatores de transcrição específicos, como PRDM16 para o adipócito multilocular ou PPAR-gama para formar o tecido adiposo unilocular. Professor Ralph, dentro disso tudo... Muito boa essa pergunta aí, isso é muito importante. Essa adipogênese acontece na infância, em grande quantidade, até a puberdade. Perfeito, professor Ralph. Então, se você tiver uma estimulação alimentar conduzindo na direção de reserva de gordura, isso estimula a adipogênese do tecido adiposo unilocular. Perfeito. Então, levando na verdade, aos quadros de obesidade infantil. Perfeito. Então, nós dependemos muito dos estímulos iniciais, não é isso, professor Ralph? Isso aí. Perfeito. Quer acrescentar alguma coisa, professor Stênio? Não, vou acrescentar o seguinte, dizendo que no caso dos adipócitos multiloculares, eles vão ser muito importantes, principalmente nos primeiros meses de vida. Perfeito. Para fazer com que os órgãos fiquem totalmente aquecidos, vamos dizer assim, né? Vamos usar um termo mais comum para a gente falar disso. Temperatura corporal, não é isso, professor Stênio? Verdade, eles vão manter essa temperatura corporal, né? Perfeito. Ao passo que esse aqui, então, o adiposo unilocular vai ser importante para o quê? Produção energética, né? Perfeito. Movimentação e tudo mais. Enquanto que o outro, na termorregulação, na verdade, esse ajuda na termorregulação, enquanto o multilocular vai produzir calor. Perfeito. Tudo bem que você já deu spoiler, mas essa é a ideia.
Eu gosto dos spoilers. Você gosta da spoiler, não é possível. Mas é isso aí, galera. Continuando precoce. Continuando o nosso raciocínio, vamos falar agora a primeira parte de adiposo unilocular e terminaremos falando de tecido adiposo multilocular. Então, sobre o tecido adiposo unilocular, eu vou chamar o monstro da histologia, que é o professor Ralph, e ele vai falar para nós sobre uma visão geral desse tecido adiposo unilocular. Professor, muito obrigado aí pela monstruosidade que me toca. Então, essa visão geral é um tecido com características histológicas de tecido conjuntivo, a gente já disse isso. Perfeito. Inervado, e tem uma questão bem da produção das lâminas que nós usamos em sala de aula. Como boa parte do citoplasma dessas adipócitos uniloculares, ela está repleta, recheada por uma gotícula de lipídio. Durante o processamento histológico, essa gotícula de lipídio, ela é, vamos dizer assim, lavada do tecido. Então, o que nós observamos na prática é um citoplasma em imagem negativa, ou seja, ele deveria representar ali a gotícula de lipídio, mas que foi lavada ou retirada durante o processamento histológico. Então, leva a uma visualização de um tecido com pouquíssima coloração, né? Você consegue ver basicamente o contorno do citoplasma ali, onde que acumula as organelas como núcleo. Então, portanto, o núcleo tem um posicionamento periférico. Perfeito. Mais alguma coisa? E você, professor Stênio, também é um monstro da histologia. O que nós podemos falar sobre as características do tecido adiposo? Em relação à distribuição no homem e na mulher? Nem tanto, professor, quanto ao monstro, mas ao homem e à mulher, a diferença aí, né? Teórico, na verdade, o homem tem um metabolismo diferente da mulher. Perfeito. Então, consequentemente, o tipo de a quantidade de tecido adiposo também vai ser diferente, né? Isso é uma tendência, principalmente quando as mulheres entram na menopausa, isso tende a acentuar mais esse aumento do peso corporal. Ou também a gente pode relacionar aí com o uso de anticoncepcionais, né? Principalmente porque a gente vai olhar que os anticoncepcionais, eles são gordurosos. E isso pode fazer com que aumente o número de células gordurosas ou também o aumento do tamanho dessas células gordurosas, fazendo com que haja um aumento desse peso corporal da mulher. Perfeito. Então, na verdade, esse tecido ele é bem influenciado pela atividade hormonal, né? Mostrado principalmente a diferença entre homem e mulher aí, ok? Eu diria que ele é influenciado e ele influencia. Perfeito. Boa intervenção. E qual que é a distribuição desse tecido, galera? Distribuição ampla. Isso, praticamente no corpo inteiro, né? Vamos dizer assim, sempre abaixo do tecido conjuntivo próprio. Hipoderme, né? Justo. Vendo lá na nossa aula de tecido tegumentar. Vai lá, galera. Vai lá na nossa aula de tecido tegumentar. Então, é um tecido de ampla distribuição pelo corpo. Então, nós podemos encontrar junto à órbita, dentro dos ossos, na medula óssea amarela. Nós podemos encontrar abaixo da pele, acúmulos abdominais, como a gente está vendo aqui nessa imagem. E aqui essa imagem mostra a diferença de distribuição do padrão de distribuição da gordura no homem, né, e na mulher. Então, eles falam que na mulher, antes da menopausa, ela tem um padrão de distribuição de gordura periforme. E no homem, o padrão de distribuição de gordura é do tipo maçã. Diferente, não é? Não é maçaniforme, não? Eu não quis arriscar não, o sufixo, não. Então, existe essa característica aí. Isso é influenciado por hormônios sexuais, masculino e feminino. É só lembrar do Homer Simpson, né? É isso, Ralph? O Homer está mais para um formato periforme, professor. Eu acho que isso aí vem muito mais da época do Adão do que do Homer. Aqui, eu queria falar um alerta importante.
Fala aí. Muitas vezes, esse tecido gorduroso se acumula entre as vísceras. Perfeito. Então, a pessoa tem uma aparência estética externa, que é uma pessoa magra, mas ela tem os riscos das complicações associadas ao tecido adiposo acentuado quando ele se acumula entre as vísceras. Perfeito. Então, um alerta importante. Não é porque você visualmente está magro que você não precisa tomar cuidado com os triglicerídeos. Perfeito. E isso acarreta problemas cardiovasculares terríveis, né, professor? Isso aí. Bom destaque. Então, continuando, quais são as funções do tecido adiposo quando você vê aonde ele está sendo encontrado? Então, em termos de funções, qual que é a função geral do tecido adiposo, professor Stênio? Energética. Essa é uma função que não pode esquecer, não é isso? Verdade. Mas me fala outra aí, professor Ralph. Então, complementando essa ideia, né, da função energética, que é a função de reserva das moléculas de energia, nós temos a função de como é que fala? Modelagem corporal, de fazer essas formas do nosso corpo. Perfeito. Tem função de amortecimento. Perfeito. Tem função de isolamento térmico. E tem uma função importantíssima que é endócrina. Perfeito. Endócrina? Como assim? Mas olha só, professor. Olha que coisa cara mais maluca. Surpresa. Cara de chocado. Olha que coisa maluca. Não é só o epitélio que produz hormônio? Chocado, meu filho. Né, não. O conjuntivo também, através do tecido adiposo, pode produzir. Esses são alguns que a gente tem descrito na literatura de produtos, né, de hormônios que atuam no metabolismo do corpo e também no metabolismo local do tecido adiposo. Ok? Então a gente tem aqui a adiponectina, que na verdade é um hormônio que estimula a entrada de gordura para dentro das células adiposas. Então veja, ele estimula a oxidação dos ácidos graxos, diminui a concentração de triglicerídeos e glicose no plasma e aumenta a sensibilidade à insulina das células adiposas. Então esse hormônio, eu falo que ele é um hormônio que, o próprio nome diz, adiponectina, ele atrai gordura para as células adiposas. A adipsina, mesmo raciocínio, ela também é um hormônio que estimula o acúmulo de triglicerídeos dentro das células adiposas. Agora nós temos, do outro lado, a resistina. Ela aumenta a resistência à insulina. Então aqui ela vai de maneira contrária à adipsina e à adiponectina. Porque ela aumentando a resistência à insulina, ela faz com que a glicose não entre para dentro do tecido adiposo e essa glicose não seja transformada em gordura posteriormente. Além disso, eu tenho uma molécula relacionada com a pressão arterial, que é o angiotensinogênio. E lembrar que esse angiotensinogênio, ele é produzido no tecido adiposo, mas grande parte dele é produzido no fígado, né? Mas o tecido adiposo também tem uma contribuição, uma pequena parcela, mas ele tem. A leptina, o que a leptina faz, galera? Fala aí, professor Ralph. Esse hormônio, eu diria que é um hormônio que entrou muito em voga nos estudos de... Vocês estão me ouvindo? Estamos. Esse é um hormônio que entrou muito em voga nos estudos relacionados à alimentação, ao apetite, bem como à reprodução, uma vez que apetite tem tudo a ver com a dinâmica do tecido adiposo e Perfeito. Os aspectos reprodutivos também têm tudo a ver com a dinâmica do tecido adiposo. Perfeito. Boa observação, professor. Então, bem resumido. O tecido adiposo, ele não é só aquele tecido de reserva energética, não é isso, galera? É um tecido com amplas possibilidades orgânicas dentro do nosso corpo. Temos aqui o fator de crescimento IGF-1, que também é relacionado com sobrevivência celular das próprias células adiposas. Agora, olha o que acontece quando o indivíduo não tem leptina, professor Stênio. Nossa. Do lado esquerdo, nós temos um tipo selvagem que expressa leptina e do lado direito, um nocaute que não expressa leptina. O que acontece?
aumenta o peso, consequentemente aumenta o tecido gorduroso também. Impressionante, né? A importância da leptina para o metabolismo, né, do corporal. Pode falar, professor Sterhal. Uma coisa interessante aí é que tudo isso reforça as características histológicas do tecido, que é um tecido altamente vascularizado e inervado. Perfeito, perfeito. Nesse ponto, vamos falar sobre a histologia do tecido adiposo unilocular. Sobre a histologia do tecido adiposo unilocular, a primeira coisa que me chama a atenção é o que, professor Stênio? A grande quantidade de células associadas e também o vaso que está aí para receber ou para levar nutrientes. Perfeito. Essas células aí são, como o professor Ralph havia dito, né? No caso da histologia, elas foram tiradas as gorduras e aí ficando esse lóculo aí, mostrando então que uma célula é unilocular. Perfeito. Aqui nós temos um aumento maior, mostrando um capilar, né, com as hemácias, mostrando que esse tecido ele precisa de uma grande vascularização. Por quê? Porque a gordura vem pelos vasos e ela sai dos vasos para os tecidos que estão dependendo de atividade celular intensa, né? Então, a primeira coisa que me chama a atenção são os adipócitos e a matriz extracelular, principalmente formada por quem, professor Ralph? Por colágeno do tipo 3, também conhecido como fibra reticular. Beleza, pessoal? Por isso que as células estão bem juntinhas aí, bem próximas umas das outras. Perfeito. Então nós temos aqui os adipócitos uniloculares. Continuando, né, falando, já foi dito que esse conjuntivo frouxo altamente vascularizado para trazer a gordura e levar a gordura para os tecidos que demandam energia. Então, falando sobre o protagonista desse tecido, que são as células, são os adipócitos uniloculares. Professor Stênio, qual que é a citologia do adipócito unilocular? Bom, as células, como foi dito, elas têm basicamente uma única gotícula de gordura. Então, isso vai predominar em todo o seu citoplasma. Mas ali também existem, principalmente, algumas organelas, né, como retículo endoplasmático, você tem Golgi, né, mitocôndrias, e que é importantíssimo essa célula também para liberar o quê? Para fazer com que haja liberação de energia. Perfeito. Né? Depois a gente vai fazer uma comparação com o multilocular em relação a esse tipo de organela também. Perfeito. São células grandes, né, comparadas às outras células do tecido conjuntivo, são células esféricas aí, e, como já foi dito também, tem muitas fibras reticulares envolvendo. Além disso, o núcleo, né, que vai sempre se destacar nesse tipo de tecido, núcleo na periferia, geralmente mais achatado por conta da gotícula de gordura que está enorme nessas células. Perfeito. Aqui nós temos uma fotomicroscopia eletrônica de varredura. A gente vê essa célula redonda, o adipócito. E olha que bonitinho, professor Ralph, Stênio. Um capilar. Olha aqui que bonito. Gritou gol aí, professor? Ele empolgou. Empolgou. E aqui a gente tem as fibras reticulares. São essas traminhas bem delicadas aqui, as fibras reticulares abraçadas aos adipócitos uniloculares. Perfeito? Ô, professor, destaque aí, pode ser? Pode, faça o destaque. A gente sempre fala que, de uma forma geral, a gente consegue observar as fibras reticulares em tecidos sanguíneos, hematopoéticos. E nesse caso, não, né? Vai ser uma exceção. É uma exceção, né? Perfeito, bom destaque que você fez. Aqui, só a título de curiosidade, nessa foto aqui em cima, essa fotomicroscopia à direita, no topo, a gente vê um mastócito aqui, a gente vê um fibroblasto aqui, o colágeno e um pedacinho da célula adiposa. Isso aqui é para mostrar
tamanho dessa célula frente às outras células do tecido conjuntivo. É uma célula muito grande. Grande para acumular gordura para reserva energética. Beleza? Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Essa gotícula de lipídio aí, ela está separada no citoplasma por algum tipo de membrana? Não. A sua pergunta foi muito, muito legal. Essa grande gota de gordura, ela não é envolvida por membrana. Isso facilita a atividade de lipases intracelulares. Então, relembrando, o tecido adiposo locular, ele armazena energia na forma de triglicerídeos. O que é um triglicerídeos? É uma molécula de glicerol mais 3 cadeias longas de ácido graxo. Essa é a molécula de triglicerídeos. Por que nós estamos falando isso? Porque nós temos uma coisa muito importante no nosso organismo, que é a lipogênese e a lipólise. Elas estão em lados diferentes, atuando metabolicamente para você juntar energia e você liberar energia para as atividades celulares. Então, quando a gente falar de lipogênese, eu estou me referindo ao quê? Armazenamento de energia na forma de triglicerídeos. E lipólise, liberação de energia na forma de ácido graxo. Então, esses dois processos, eles são controlados por mecanismos neurais e mecanismos hormonais. Hormonais. Legal. Dentro desse sentido, quais que são as principais fontes de triglicerídeos do nosso corpo? Gente, fala aí. Fala aí. Churrasco. Ah, muito bom. Aquela picanha. A picanha tem muita gordura? Oxi. Se não tiver, você devolve. Você reclama. Se não tiver, não é picanha. Então, as principais fontes de glicerina no nosso corpo é a gordura que você está ingerindo, meu querido. Sim. Professor Stênio, qual que é a outra fonte de triglicerídeos que vai ficar no tecido adiposo? São os metabólitos vindos lá do fígado, né? Como proteínas. Chamadas de? Lipoproteínas. Que todo mundo conhece como que? Colesterol ruim e colesterol bom. A gente sempre escuta falar o colesterol bom e o colesterol ruim. Então, o LDL e o VLDL são os colesteróis ruins. E o HDL é o bom colesterol, que na verdade são lipoproteínas, né? Que pode ter triglicerídeos, que pode fornecer componentes para se formar triglicerídeos. Outra fonte de gordura que vai para o interior dos adipócitos, fonte de triglicerídeos, é a própria ação dos adipócitos pegando glicose. Então, aquele pão que você come pode ser convertido em gordura dentro do adipócito sobre a ação de qual hormônio? Insulina. Então, esse hormônio hipoglicemiante, ele é importante para se ter gordura dentro do nosso corpo, através da glicose. Então, é chocante, né? A picanha e o macarrão é complicado. Não, depende, né, professor? Depende da quantidade, né? A quantidade, né? Duro. Nesse sentido, nesse raciocínio, meus amores, meus queridos, nós vamos tentar explicar para vocês a rota que se faz da ingestão da gordura até ela alcançar os adipócitos. Então, nós vamos mostrar de maneira bem sucinta como que isso acontece. Então, vamos ilustrar esse primeiro tópico, que é aquele onde você absorve a gordura via dieta. Então, isso a gente chama de lipogênese. Então, aquela gordura que você ingeriu, ela vai se acumular no seu corpo. Então, pela dieta, nós temos aonde que vai acontecer o principal fenômeno disso dentro do nosso corpo, dentro do trato digestório, professor Ralph? Lá no intestino delgado. Perfeito. Então, aquela picanha que você comeu com aquela gordurinha vai ser quebrada em pequenos pedacinhos e depois ela vai ser internalizada por quem?
Pelas células do tubo intestinal, os enterócitos. Pelas Perfeito. células epiteliais. Só queria fazer uma observação. Faça, professor. A ação da bile. Fala aí, professor. Importante. Achei que vocês iam complementar, ué. Fala aí, professor Estênio. O que a bile faz? Ela emulsifica as gorduras. O que é emulsificar, professor? Ela vai ajudar a quebrar as gorduras para facilitar o processo de absorção. Perfeito. Então, o que acontece? Aquela grande gordura, aquela gordura macroscópica, ela vai ser desmontada em pequenos bloquinhos gordurosos. Aí eu vou ter a ação das lipases produzidas pelo pâncreas, e essas lipases convertem esses pequenos bloquinhos de gordura, que será, no final, liberado glicerol e ácido graxo. É o que o autor representa aqui. Então, nessa imagem, a bolinha azul, ou verde claro, e amarelinha, são, na verdade, os bloquinhos de construção do triglicerídeo, que, dentro da célula epitelial, eles vão formar com proteínas uma bolinha diferente de gordura e proteína, chamadas de quê? Quilomicron. Quilomicrons. Então, os ácidos graxos e glicerol, mais proteínas sintetizadas dentro da célula epitelial, forma uma lipoproteína da dieta, chamada de quê? Quilomicron. Para onde que vai os esse quilomicrons caem direto aí nos vasos linfáticos. Perfeito. Que aí vai para a circulação sanguínea. Acompanha o quilomicron aí, galera. Quilomicron tá aí. Acompanha a bolinha púrpura. Bonina. Do sangue. Vai para o sangue periférico, distribuição. Chega ao tecido adiposo unilocular. E nos capilares sanguíneos do tecido adiposo unilocular, o que acontece? Os capilares têm uma lipase. Essa lipase quebra o quilomicron em ácido graxo e glicerol. O ácido graxo e glicerol são internalizados. Repare que as bolinhas voltaram à origem, né? As bolinhas voltaram à origem, como era, depois de todo esse trajeto. E aí nós temos, no final, a célula adiposa internalizando os triglicerídeos, formando os triglicerídeos no seu interior. Então, nós temos esse gráfico, que ele é bem ilustrativo, ele mostra desde a gordura sendo fragmentada em pequenos pedacinhos, internalizada pela célula epitelial, formou quilomicrons, que chegou no tecido adiposo, que lá no tecido adiposo, esse quilomicron é quebrado por uma lipase de vaso sanguíneo, e essas duas moléculazinhas, glicerol e ácido graxo, se juntam dentro da célula adiposa, formando quem? O triglicerídeo. O triglicerídeo. Perfeito. Agora, esse é um esquema do Junqueira e Carneiro, mostrando lipogênese versus lipólise. Professor, eu queria dar um destaque ali. Eu poderia voltar no slide? Posso. Só falar que a lipase aí, como o senhor tinha falado, né, ela vai ser uma das funções das células endoteliais, vai ser a produção dessa lipase. Perfeito. Então, isso ajuda muito a fazer com que esse quilomicron aí, que é um pouco de gordura, fique armazenado nos vasos. E aí depois ele quebra, e isso aqui, essas duas moléculas são internalizadas, não é isso? Exatamente, isso aí. Célula endotelial é igual a célula epitelial de revestimento dos vasos sanguíneos. Só para quem não sabe aí o apelido. Perfeito. Perfeito, obrigado. Nesse gráfico do Junqueira e Carneiro, nós temos lipogênese versus lipólise. Então, a lipogênese nós já vimos como é que essa molécula de gordura se formou dentro da célula adiposa. E do lado de cá, eu tenho o capilar, em que você vê um trânsito do capilar para a célula adiposa, ou um trânsito da célula adiposa para onde? Para o capilar, não é isso? Então, é isso que a gente chama de lipogênese e lipólise. Porque, veja bem,
Se você armazena, 1 hora espera-se que você vai usar esse armazenamento. E esse recrutamento de energia pelo organismo se dá através da lipólise. Então veja que legal. Nós temos aqui então a glicose sendo internalizada via insulina formando glicerol. E o quilomicron e o VLDL, que são lipoproteínas, uma do fígado e a outra da dieta, através da lipase lipoproteica de endotélio, elas são quebradas em ácido graxo, que é internalizado para o interior da célula adiposa. Então, ácido graxo mais glicerol, triglicerídeo, e acumula na onde? Naquela grande gotícula de gordura. Perfeito? Isso aqui é o núcleo, tá, galera? Núcleo da célula adiposa. Nossa, isso aí. Perfeito? Perfeito. Ótimo. Perfeito. Brilhante. Agora, olha só, o que rola? Lipogênese e lipólise. O vermelho, lipogênese, e o verde, lipólise. Então, lipólise é a mobilização. Então, tudo que está aí com o círculo, né? Com o círculo vermelho, refere-se à lipogênese. E tudo que está em relação ao círculo verde, refere-se ao que nós chamamos de lipólise. O interessante da lipólise, professor Ralph, como é que eu estimulo uma lipólise, professor Ralph, na célula adiposa? Você estimula, garoto, porque o seu organismo vai estar em um momento precisando de energia. Alô? E o seu Alô? Vou precisar de energia. Aí. Professor Ralph, você está com a gente? Professor Ralph? Foi embora. Professor Ralph? Então você me perguntou? Perguntei. Eu estou ouvindo vocês é que não. Eu respondi. Você me perguntou como é que acontece a lipólise. Isso, e aí, professor? Eu respondi que a lipólise começa com a estimulação da necessidade do seu corpo em ter energia. E quem reconhece isso? Sistema nervoso. Quem? Aí, sistema nervoso. Tá Aí, aqui, sistema tá nervoso aqui. faz? Tá aqui. O sistema nervoso acaba estimulando a lipase sensível ao hormônio dentro do adipócito. Aí acelera o glicerol e os ácidos graxos, tornando eles livres para serem transportados pelos vasos sanguíneos. Perfeito. Olha que coisa interessante que o Junqueira destaca. Olha aqui, professor Ralph. Professor Ralph, olha aqui. O Junqueira mostra que o ácido graxo agora aqui, ele é conduzido via albumina. Tudo bem. Então, a albumina ela se torna um grande transportador de ácido graxo pelo sangue. Legal, não é isso? E o glicerol viaja sozinho. Ele não tem problemas de se comunicar com a água do sangue. Legal demais? Estou bem, perfeito. Professor Stênio, quer destacar alguma coisa aí? Não, sua explanação foi brilhante, professor. Que isso. São seus olhos. Olha o efeito, que bonito meu efeito. Veja. Chegou. Bom, vamos falar agora de tecido adiposo multilocular. O que nós podemos falar desse tecido adiposo multilocular, professor Stênio? Aqui é um adiposo que tem, como a gente já havia dito, né, grande quantidade de vesículas lipídicas, e essas vesículas vão estar fazendo com que as células fiquem em distribuição limitada dentro do nosso corpo. Isso no ser humano. No ser humano. Na biologia, de uma forma geral, a gente observa que ele está em alguns animais, principalmente aqueles animais que têm a capacidade de se hibernarem. Perfeito. Paulo Freire ficaria feliz com a gente, né? Dando exemplo de um urso polar. Paulo Freire nos mataria agora. Você podia colocar aí, podia botar morcego, beija-flor, mas colocou urso polar. Velho.
Será que o nosso calanguinho, aquele largatão, será que tem? Deve ter, né? Ele inverna, né? Não sei. Mas a dinâmica de um animal de sangue frio é diferente. É diferente, né, professor? Eu não sei, sinceramente não sei. Você tem razão, eu concordo com você, plenamente. Tá mamíferos e não répteis, né? Aves também tem, né, termorregulação, tem sangue quente e tal. Aves também talvez se aproxime mais do que a gente espera para os mamíferos. Agora, répteis, eu não sei. Perfeito. Deixa aí, galera, o comentário. Quem sabe você traz resposta para nós, hein? Em relação ao tecido adiposo multilocular, nós podemos falar da sua cor. Esse tecido é conhecido como ter gordura marrom, ao passo que o adiposo unilocular é conhecido como gordura branca ou amarela, o adiposo multilocular é conhecido como gordura marrom ou parda, né? Gordura marrom ou gordura parda. Então nós temos aqui dois exemplos de que aonde o tecido adiposo multilocular pode ser encontrado em grande quantidade no recém-nascido, na nossa espécie, ou no urso polar que inverna. Nesse ponto, o tópico 2 é, professor Estênio, qual que é a função do tecido adiposo multilocular que o aluno não pode esquecer na hora do aprendizado? Como o professor Ralph disse, né, ele está relacionado com a produção de calor, então a síntese de calor. E uma coisa também que é importante, professor, relatar, você falou da cor, né? Por que ela vai ter essa coloração parda? Por conta dos carotenoides presentes nos adipócitos multiloculares, que não estão presentes lá nos adipócitos uniloculares, correto? Perfeito. Então, essa vem aí a explicação devido à cor, né? Então, Isso. a cor do tecido adiposo multilocular, ela vai variar de acordo com a sua dieta, não é isso? Sim. De acordo com a sua dieta. Ingestão de maior carotenoide, maior quantidade de carotenoides, maior coloração parda, né? São carotenoides específicos, né? Porque o amarelo também tem o carotenoide específico, que dá a cor amarelada, né? Depende do tipo de carotenoide, né? Sim. Perfeito? Então, continuando aqui, professor Hoff, destrinche a histologia do tecido adiposo multilocular para nós aí. Peraí. Aê! Então, em características gerais, ele vai se assemelhar bastante ao outro tipo de tecido adiposo, porque ele também é vascularizado, ele também tem fibras reticulares, né, como matriz extracelular predominante, Perfeito. e ele também é inervado. Então, o que diferencia mesmo aí um tecido do outro é o tipo celular. O tecido adiposo multilocular vai ser caracterizado pelo acúmulo de adipócitos multiloculares. Perfeito. Aqui estão eles. Um destaque aí também que, proporcionalmente, essas células multiloculares, elas tendem a ter maior quantidade de mitocôndrias para a produção de energia, né? No caso aí, energia calorífera. Professor Estênio sempre dando spoiler, sempre na frente do seu tempo. Né, professor? Verdade. Né? Então, essa imagem é bonita. Slide, né? Essa imagem é bonita porque eu tenho o tecido adiposo unilocular de um lado e o tecido adiposo multilocular do outro. Eu posso ter os dois juntos? Pode! Claro, essa imagem não deixa a gente mentir. Ela está aqui mostrando os dois ao mesmo tempo. Ok? Então, a gente tem a MEC, principalmente fibras reticulares bem abundantes, tá? Esse colágeno 1 é do conjuntivo frouxo que está ao redor dessa MEC rica em fibras reticulares. E nós temos os vasos sanguíneos. Eles são importantes aqui para trazer a gordura para armazenar na célula. E eles são importantes porque é eles que vão, o sangue que vai esquentar. Porque aqui nós temos uma usina de calor biológica aqui. Então, essa usina de calor esquenta o sangue dentro dos vasos sanguíneos e esse sangue sai do tecido adiposo e vai esquentando os outros órgãos do indivíduo. Perfeito? Perfeito. Perfeito, professor Ralph? Professor Ralph? Professor Ralph? Eu continuo ouvindo vocês.
Então, Ótimo! Ótimo. Professor Stênio, então, para manter o padrão, fala aí qual que é a característica citológica das células adiposas, por favor. Então, células com menores, mas uma grande quantidade de gotículas lipídicas, né, no seu citoplasma. O núcleo vai ser esférico, a gente pode observar aí, não necessariamente vai estar na periferia, né? A grande quantidade, como eu disse, de mitocôndrias nessa célula, fibras reticulares em grande quantidade também, né? São células que vão estar relacionadas principalmente com a produção, como a gente havia dito, de calor. Perfeito. Então, nessa foto... Oi? Oi? Bom, no ser humano, a gente vai encontrar isso principalmente nos recém-nascidos, né? Até por volta do 6º mês, a gente consegue observar facilmente em determinados locais, né, esse tipo de tecido. Perfeito. Está aqui a imagem mostrando que a posição desse tecido é na região cervical e na região do quadril. E ele pode estar misturado no tórax com tecido adiposo unilocular, né? Então, recém-nascido, na nossa espécie, ele tem grande quantidade de tecido adiposo multilocular. Boa intervenção, professor Stênio. Lembrando, pessoal, quando a partir dessas idades aí de 5, 6 meses de idade, né, a gente começa a perder esse tecido, mas é importante destacar que esse tecido não se transforma em adiposo unilocular, ele só cede o local ao adiposo unilocular. Perfeito. Né? Que a gente, quando é na idade adulta, a gente tem ainda uma quantidade muito pequena desse tipo de tecido, principalmente na região nucal. Nucal? Deixa a Luciana escutar aí. Na região nucal, então, a gente vai encontrar muito tecido adiposo, principalmente no recém-nascido, não é isso, professor Stênio? Verdade, isso mesmo. Olha que legal essa imagem no microscópio eletrônica, a célula adiposa e um capilar. Olha como é que os capilares são bem ligados com a célula adiposa, assim como no tecido adiposo unilocular. Algum destaque aí, professor Ralph? Não, tá tudo bacana. Tá tudo bacana. Para terminar, a pergunta é: como que um tecido, como que uma célula gera calor? Essa é uma pergunta interessante. Como é que essa célula consegue gerar calor, né? Então, o que nós observamos é que as mitocôndrias que estão presentes no tecido adiposo multilocular, algumas delas apresentam uma proteína de membrana interna, mitocondrial, chamada de termogenina. Não é isso? Então, a termogenina, ela é uma proteína que, de maneira geral, o que ela faz? Ela faz que o influxo de prótons no espaço intermembranoso, ao invés de passar pela ATP sintetase e gerar ATP, como a gente conhece, no mitocôndria convencional, no caso dessas mitocôndrias especiais no tecido adiposo multilocular, na membrana mitocondrial interna, ela tem essa termogenina. Isso é atípico. Essa termogenina, então, o que ela faz? Ela faz com que o fluxo de prótons saia do espaço intermembranoso e vá para a matriz mitocondrial. Esse influxo de prótons pela termogenina, desacoplando a ATP sintetase, gera o calor. Então, essas mitocôndrias, elas estão muito mais preocupadas em gerar calor do que formar ATP. Então, é isso que faz com que o calor seja gerado. E esse calor, então, cai na circulação, vai para a circulação sanguínea e vai aquecendo o sangue do indivíduo. Não é isso? Algum destaque a fazer aí, professores? Por isso que essa proteína também é chamada de proteína desacopladora. Perfeito. Então, essa proteína ela é muito atípica, né? Ela não é muito comum nas mitocôndrias que produzem ATP. Então, a termogenina é o segredo bioquímico
para a produção de calor da célula adiposa. Então aqui a gente vê essas mitocôndrias ricas em termogenina produzindo calor, indo para o sangue, para o capilar, e daí sai do tecido adiposo e vai aquecendo o organismo. Alguma coisa, professor Stênio? Não, só falar que ainda bem que a gente tem pouca quantidade disso. Imagina se a gente tivesse muito. A gente ia estar produzindo calor que ninguém ia aguentar, né? Para um urso polar faz diferença, né? Faz. Você mora. Repete, professor. Professor Ralf Fogar. Nada não. Repete aí, pessoal. Nada Repete. não. Hã? Nada não. Não, nós não escutamos o que você falou antes. Falei nada de importante, não. Tá bom. Então tá. Bom, então terminamos a nossa aula. Nós agradecemos demais a paciência de vocês, a nossa videoaula que fizemos com muito carinho. Fala aí, professor, despede da galerinha aí. Alô, galera. Não deixe de dar o like lá. Boa argumentação com os outros colegas de vocês aí após essa videoaula aí nossa. Abraço. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Um abraço. Até mais.